Beleza, então. Vamos começar então, pessoal. A matéria de hoje, igual eu falei para vocês, é a regra da cadeia. Aí você pode complementar aqui regra da cadeia ou derivada da função composta. Regra da cadeia, que é a mesma coisa que a derivada da função composta. Eu vou explicar então para vocês a partir de alguns exemplos. Eu vou enunciar primeiramente o teorema, depois a gente começa a exemplificar isso aqui. O teorema em si é um teorema bem compacto, tá? O teorema é o seguinte, né? Se y for igual a um f de u e u for igual a um g de x, então, primeiramente, o que significa isso, gente? Percebam só que o que ele está querendo dizer para a gente aqui é que o y é dado em função de u, e o u, por sua vez, é uma função de x. Quer dizer que o u é uma função assim, como se dentro dessa função tem, no caso, a variável x. Deixa eu seguir, que fica mais fácil para entender na sequência. Então, colocar assim, a derivada, né, da função em relação a x. Dessa função aqui, da função f de g de x, ela acaba sendo a derivada de f calculada em g de x, que multiplica a derivada de g de x. Eu passei de uma maneira bem compacta aqui, que vai ficar mais fácil para entender. Então, a derivada da função f de g de x é a derivada de f calculada em g, que multiplica a derivada de g, que é o que está dizendo aqui. Eu passei uma versão bem resumida, tá, do teorema da regra da cadeia. A partir disso aqui, então, pessoal, vou começar a passar alguns exemplos para vocês. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples, que é o seguinte, ó, exemplo. Suponho que eu pedisse para vocês calcularem a derivada dessa função aqui. Vou colocar assim, calcule as seguintes derivadas. Vamos pegar uma mais básica aqui. Suponho que eu tivesse uma função do tipo f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Pessoal, toda vez que aparece uma função onde tem uma raiz quadrada, o que eu expliquei para vocês? Vocês lembram qual que era a ideia inicial de você calcular uma derivada dessa? Alguém, pessoal, lembra como é que seria a técnica? Professor, Pois não? Potência, né? Oi? é tirar a raiz e colocar sobre 2, no caso ali vai ficar x, 2 sobre 2? Na verdade, você trabalha com potência, né? Não sei se é isso que você quis dizer, Guilherme, mas é o que o Vitor falou aí. É como se eu tivesse aqui um x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Né? Porque o expoente aqui, olha, dessa expressão aqui, esse expoente aqui, pessoal, ele vale 1. O índice aqui vale 2, então fica x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Beleza? Tranquilo aqui a ideia? Yes. Beleza. Então, eu queria muita atenção de vocês, pessoal, que eu vou explicar em detalhes como é que você faz essa continha aqui, para que ninguém confunda. Uma vez que você consegue entender essa aqui, as outras são similares, tá? Que a natureza das questões é a mesma, são muito parecidas. Então, percebam só, quem vai ser a derivada? Esse meio que está aqui em cima, gente, se você lembrar da regrinha da potência, ele passa aqui para baixo multiplicando, e você vai ter meio menos 1, ou seja, subtrai uma unidade aqui no expoente, né? Você desce o expoente e subtrai uma unidade. A única diferença aqui é porque aqui dentro eu tenho x ao quadrado mais 1. Então, vamos lembrar, se fosse só um x aqui dentro, era só você descer o expoente e subtrair uma unidade.
Perceba que eu repeti essa parte aqui, que é a parte interna. Eu vou chamar essa parte interna aqui de miolo, quer dizer, porque o miolo é a parte interna da questão. Depois que eu faço isso, o que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar pela derivada do miolo. Então, primeiramente, você deriva sempre de fora para dentro. A primeira função que eu enxerguei foi um meio. Eu desci o meio e subtraí uma unidade. Repeti a parte interna que eu chamei de miolo e vou multiplicar pela derivada dela. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Ó, isso não é trivial, pessoal, presta atenção. Então, como é que funciona a regra da cadeia? Pega esse meio, passa ele multiplicando aqui e subtrai uma unidade. Porque você pode perceber que tem duas funções aqui. Quais são as duas funções conjugadas? A primeira função é a raiz e a segunda função é o x ao quadrado mais 1. Percebem isso? Então, para você deriva de fora para dentro. Pega esse meio, desce ele e subtrai uma unidade. Repete aqui o miolo. E a derivada do x ao quadrado mais 1 é 2x, porque a derivada do x ao quadrado é 2x e a derivada do 1 é 0. Então, fica só o 2x mesmo. Deixa eu dar uma ajustada aqui e mostrar o que vai sobrar no final. Ó, vai dar para cortar esse 2 com esse aqui. Aí vai sobrar o x aqui em cima, vai ficar assim, na verdade, x ao quadrado mais 1. Meio menos 1 é menos meio, que multiplica x. Devido ao expoente aqui ser negativo, pessoal, eu posso pegar e passar ele para baixo e ele fica positivo. Então, fica x sobre x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Aí, se está elevado a meio aqui, eu posso pegar e passar como raiz quadrada. Ó. Toma uma olhadinha aí com calma, pessoal, ver se vocês entenderam o que eu fiz passo a passo aqui. Eu vou tentar fazer uma outra conta similar a essa. A gente vai tentar seguir esse modelo aqui para fazer uma outra conta. Tá? Mas qual é a regrinha básica que vocês têm que ter na cabeça? Sempre que aparecer uma expressão que não tiver só o x, por exemplo, que tinha um x ao quadrado, mais 1. Se fosse só um x, por exemplo, aqui seria direto, que foi o que eu expliquei para vocês. Então, sempre que tiver uma expressão que não tem apenas o x, eu sou obrigado a utilizar, então, a regra da cadeia, que é isso aqui. Deixa eu fazer mais um exemplo, que aí talvez comece a ficar mais natural para vocês. Vamos pegar uma função da seguinte maneira, f de x igual a raiz, vou colocar raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x menos 3 elevado ao quadrado assim. Uma função assim, ela parece uma função difícil, mas não vai ser não, tá? Vai seguir exatamente o mesmo modelo que eu segui anteriormente. Então, qual que é o primeiro passo? É aquilo que a gente já discutiu. Como tem uma raiz, o primeiro passo é você colocar em forma de potência. Então, fica x ao quadrado mais 2x menos 3 elevado a 2 sobre 3. Primeira coisa é isso aqui. Legal? Tranquilo aí, pessoal? Pode seguir? Agora, com bastante calma, eu queria que vocês se pronunciassem aí para ver se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo explicar aqui. Pelo que eu falei para vocês, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar a primeira função. Se você olhar para aquela expressão que está aqui, qual é a primeira função que você enxerga? O miolo. Não. O miolo X ao quadrado? Na verdade, a primeira função que você enxerga é o x ao quadrado mais 2x menos 3 elevado a 2 terços. Então, a função que está assim, a primeira função exterior que você tem é essa raiz cúbica do ao quadrado aqui. Então, a primeira coisa que você enxerga é esse 2 terços aqui. Em geral, quando tiver uma raiz, para você começar a calcular a derivada, você começa pelo expoente aqui. Tudo bem? Isso aqui, entenderam, pessoal? A primeira ideia?
Ó, então, primeiro passo, identificar qual que é a função que está mais exterior, né? A primeira função que você vai derivar, que é essa aqui. O miolo aqui nesse caso é o x ao quadrado mais 2x menos 3. Aí como é que eu faço essa continha aqui então? Quer ver? Vamos lá. Primeira parte, eu pego a primeira função que eu enxergo, que é o 2/3 aqui. Aí eu vou repetir o miolo. E vou pegar 2/3 menos 1. Por quê? Quando eu tenho uma potência, eu desço o expoente e subtraio uma unidade. Então, repetir todo o miolo exatamente igual. Agora é que eu vou calcular a derivada do miolo. Quem vai ser a derivada do miolo, então, que é essa parte interna aqui? A derivada aqui do x ao quadrado é 2x. A derivada do 2x é 2. E a derivada do menos 3 é 0. Eu queria que vocês olhassem, pessoal, e fizessem perguntas sobre isso aqui, que as pessoas têm dificuldade, que nem falei para vocês. Deixa eu pegar um rascunho aqui que vou mostrar um erro muito comum que as pessoas cometem. Quer ver? Um erro muito comum que as pessoas cometem é esse erro aqui. As pessoas querem calcular essa derivada e fazerem ela dessa maneira aqui. Então o f' de x vai ser 2/3 de 2x mais 2 elevado a 2/3 menos 1. Eu pergunto a vocês, pessoal, se você olhar o que está aqui embaixo e o que está aqui em cima, qual que é a diferença básica entre as duas expressões? No caso aí, as duas estão derivadas, né? Aqui, né, nessa parte que eu acabei derivando as duas ao mesmo tempo. É errado fazer assim. Isso aqui está errado. Para você fazer corretamente, qual que é a regrinha? Você deriva a função de fora, repete o miolo, para depois multiplicar pela derivada do miolo. Se você querer derivar tudo dessa maneira assim, fica errado. Tá bem claro isso aqui? Muita gente comete esse erro aqui, querendo derivar de uma vez. Erra. Não, você tem que repetir primeiro, para depois multiplicar pela derivada. Tem que seguir essa sequência, porque é o que diz o teorema da regra da cadeia. Bom? Professor, Pois não? por que na hora que deriva, no caso que você coloca a função 2/3, você coloca o menos 1 no expoente? Porque como é que você deriva a função, por exemplo, o Adinaldo? Se você tivesse a função, Adivado. Adival, se você tivesse a função f de x igual a raiz de x, por exemplo, Uhum. aqui a derivada seria quem? Lembra que isso aqui equivale a x elevado a meio, não é isso? Você desce o expoente e subtrai uma unidade aqui no expoente. Uhum, Lembra entendi. disso? Se fosse um x ao quadrado, Aham. pega um caso mais simples. X ao quadrado, quem seria a derivada aqui? Seria Seria. 2x elevado a 2 menos 1. Então, você sempre subtrai 1 aqui quando você utiliza essa regra aqui. Isso aqui é 2/3, a regra é a mesma. Eu vou subtrair uma unidade. Tá bom, obrigado. Tranquilo? Nada. Bom, o que vai acontecer aqui então, pessoal? Vamos lá. Logo essa continha aqui vai dar o seguinte, ó. Aqui tem um 2/3. Aqui tem um x ao quadrado mais 2x menos 3. Se eu fizer agora essa continha 2/3 menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3, então vai dar menos 1/3. Aqui eu não posso cortar nada aqui com 3, porque né, não são múltiplos, além do mais tem uma soma aqui. O que dá para fazer agora aqui é o seguinte, pessoal, dá para escrever mais uma linha para ajustar essa conta. E como é que eu vou ajustar então? Quer ver? Fica f' de x, ó. Esse 2x mais 2 fica aqui em cima. Aqui tem um 2 multiplicando, que é esse 2 aqui da frente, que eu poderia multiplicar aqui dentro se eu quisesse, ou deixar assim, tanto faz. E aqui embaixo, ó, tem um 3. Como aqui eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 3 elevado a menos 1/3, eu posso pegar e jogar ele para baixo. E aqui dentro eu vou ter um x ao quadrado mais 2x menos 3, tudo elevado a
terceira potência, que é esse 3 que está aqui. Certo, pessoal? Isso aqui, todo mundo conseguiu entender isso aqui? Não, repete aí, professor, por favor. Eu perdi alguma coisa aí na informação. Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer novamente aqui, quer ver? Olha só. Professor, aí ele falta o 1/3, não? Não, vamos lá. Vamos fazer então com um pouco mais de calma aqui que vai dar tudo certo. Quer ver? A ideia aqui é a seguinte. Deixa eu tentar fazer então um pouco mais devagar. Aqui você teria então um f' de x igual esse 2 que está aqui, eu vou repetir ele aqui. Esse 2 aqui de cima, está aqui embaixo. Esse 2x mais 2, eu vou colocar ele para cá. Agora, como é que funciona essa parte do expoente aí negativo? Sempre que o expoente for negativo, eu sou obrigado a jogar a expressão para baixo, tal como estou fazendo aqui. E ele passa a ser, então, positivo. Isso. Estão vendo aqui? Ó? Por ser negativo aqui, eu joguei ele para baixo e o expoente ficou sendo positivo. Isso aqui é 1/3. Ficou meio ruim para enxergar, mas é 1/3 aqui. Certo? Até aqui, tudo bem, pessoal? Ou nada bem? Ó. Entendi. Agora eu entendi. É porque eu não tinha visto que era menos 1/3. Ah, tá. Achei que era 1/3. Sim. Não, aqui é menos. Aí, beleza. Como está elevado a 1/3 aqui embaixo, aí elevar a 1/3 é você pegar e trabalhar com a raiz cúbica, né? Que aí vai dar essa continha aqui de cima. A única diferença dessa parte aqui de baixo para essa parte aqui de cima é que eu peguei esse 1/3 que está aqui e coloquei como sendo uma raiz cúbica. Legal? Tranquilo, pessoal? Beleza, então. Vou insistir um pouco mais aqui nessa conta. Igual eu estou falando, essa conta não é trivial. Vou fazer mais um exemplo similar a ela, para depois fazer uma conta um pouco diferente. No caso, a conta acaba ali? Acaba. Não tem o que fazer mais, não. A conta acaba, na verdade, aqui, nessa parte aqui. Sim. Termina aqui, então. Beleza. Vamos, então, fazer, pessoal, o terceiro exemplo aqui, que é o seguinte. Quer ver? Deixa eu buscar um aqui para... Eu vou usar uma função trigonométrica que eu acho que é interessante. Suponha que eu tivesse uma conta assim, f de x igual a seno de x ao quadrado. F de x igual a seno de x ao quadrado. Se eu perguntar para vocês aí, pessoal, qual que é a primeira função que eu enxergo nessa conta, quem que é a primeira função? Seno de x? Não, só o seno. Quadrado. Não, porque o quadrado é do x. Tem que analisar o seguinte, essa conta aqui, ela é equivalente a essa conta aqui. Então, a função que está do lado de fora, que eu começo enxergando primeiramente, é o seno de alguém. É igual, entendeu? Aquele primeiro caso era a raiz quadrada de alguém, era a raiz cúbica de alguém. Então, aqui é o seno de alguém. Aí, a primeira função que eu enxergo aqui, então, vai ser o seno. Certo? Aqui, tranquilo, pode seguir. Todo mundo conseguiu perceber isso? Acho que agora eu estou entendendo mais ou menos. Ó, é o seno do x ao quadrado. Então, a primeira função que eu enxergo é o seno. A partir dela. Aí, usando a regra da cadeia, pessoal, se você consultar aquela tabela das derivadas das funções trigonométricas que eu passei para vocês, eu sei que a derivada do seno, quem que é? O cosseno. Isso, pode conferir lá. Então, beleza. Derivada do seno é o cosseno. Aí, pela regra da cadeia, o que acontece? Você deriva a função de fora e faz o que com o miolo? Repete, não é isso? Deriva a função de fora, repete o miolo. No caso, o miolo quem que é? É o x ao quadrado. E multiplica pela derivada do miolo. A derivada do x ao quadrado, pessoal, quem é que vai ser? 2x. Então, esse tipo de exercício aqui, a primeira coisa é você identificar quantas e quais são as funções envolvidas. Por exemplo, num seno de x ao quadrado,
eu tenho duas funções. Eu tenho a função seno e tenho a função de x ao quadrado. A primeira função é o seno. Deriva a primeira função, tá certo? Repeti aqui o miolo e multipliquei pela derivada do miolo, que no caso era o 2x. O que dá para fazer agora aqui é trazer esse 2x aqui para frente. Então, fica um 2x que multiplica um cosseno de x ao quadrado, que dá isso aqui então, pessoal. Assim, ô João, isso é treino, tá? Você tem que olhar para a função e analisar. Exemplo, aqui não é o seno de alguém? Então, se é o seno de alguém, a primeira função vai ser o seno. Se é a raiz quadrada de alguém, então a primeira função vai ser a raiz quadrada. Deixa eu tentar passar um exemplo para vocês em geral, e você pensa um pouquinho nesse exemplo aqui, João, quer ver? Se eu tivesse, em vez dessa conta aqui, tivesse uma conta assim. Nesse caso aqui, qual é a primeira função que vocês enxergam aí? Quadrado, né? Tá de fora. O quadrado, exatamente. Percebam só que aqui é o quadrado do seno de x. Então, na verdade, a primeira função que eu enxergo, esse é o quadrado aqui. Eu começo derivando por ele, então. Quer ver? Pega esse 2, joga para cá, aí repete o miolo. Aí fica 2 seno de x elevado a quem? A 2 menos 1, porque eu subtraio uma unidade. Por sua vez, a derivada do seno, quem que é, pessoal? É o cosseno. Então, aquela história, tem que identificar qual que é a primeira função e sempre deriva de fora para dentro. Desci o 2, subtraí uma unidade, repeti o miolo. E a derivada do seno é o cosseno. O que dá para fazer agora aqui é o seguinte, pessoal. Ó. Bom, dá para ajustar. Vai ficar 2 seno de x, porque 2 menos 1 dá 1, vezes cosseno. Logo, essa derivada ela acaba aqui. Professor, posso fazer uma pergunta da número 3? Tranquilo, pessoal? Aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos continuar então. Vamos tentar continuar mesclando. Professor, Pois não? eu tenho uma dúvida nessa 3. Pois não. Caso não tivesse o quadrado, a derivada seria só o cosseno? Sim, concordo com você. Se aqui fosse É, só... obrigada. Vamos pegar aqui um rascunho. Se eu tivesse f de x igual a seno de x, a derivada aqui seria só o cosseno de x, diretamente. Acabou. Então, eu só tive que aplicar a regra da cadeia porque tinha alguma coisa a mais do que o x. Esse alguma coisa a mais do que o x era o x ao quadrado. Então, a regra da cadeia, pessoal, é quando tiver alguma coisa além do x, tiver algo a mais. Certo aí? Tranquilo? Beleza. Deixa eu fazer mais alguns exemplos aqui com vocês. Suponha que eu tivesse aqui, então, pessoal, uma conta assim. Vou colocar 2 sobre x ao quadrado mais 1, por exemplo. Uma conta assim. Nesse caso aqui, gente, o que está acontecendo aqui nessa conta? Percebam só que se f de x for igual a 2 sobre x ao quadrado mais 1, o que está acontecendo aqui é que x ao quadrado mais 1 é um denominador. Alguém poderia me dar uma dica de como é que eu resolvo isso aqui, mesmo sem a regra da cadeia? Jogar na raiz e subir com ele, né? Sim, não, mas vamos por partes. Eu passei para vocês a regra do quociente. Isso, eu posso usar a regra do quociente aqui, se eu quiser, está correto, né? Aquela expressão que dava menos f' de x sobre menos g' de x sobre g de x ao quadrado. Está correto, Guilherme, é o que você pensou mesmo. O que eu vou passar para vocês aqui, gente, é uma outra maneira de resolver que é mais fácil, que tem a ver com o que o Vitor falou, só que tem um detalhe.
Aqui não tem raiz. X ao quadrado mais 1 não tem raiz. Certo? Como é que eu trabalho, então, nesse caso aqui, gente? Se não tem raiz, não tem nada assim, vai ficar implícito que isso aqui está elevado a 1. Se está elevado a 1, eu posso pegar e jogar ele para cima, trocando o sinal do expoente. Certo? Aí, pessoal, entenderam? Eu joguei para cima e troquei o sinal do expoente. Se está elevado a 1, joguei para cá, ficou elevado a menos 1. Beleza, tudo certinho. Agora, gente, eu vou utilizar a regra da cadeia. Eu tanto posso pegar e utilizar a regra do quociente, que foi a primeira ideia que vocês tiveram, como posso pegar e usar a regra da cadeia, que também se aplica aqui. Como o nosso foco agora é trabalhar com a regra da cadeia, vou resolver pela regra da cadeia. Aí eu pergunto a vocês, qual é a primeira função que você enxerga aqui, pessoal? Elevado a menos 1. Elevado a menos 1, começo por ele. Ó, então vamos lá, pega esse menos 1, desce ele multiplicando aqui, então fica menos 2, repete o miolo, nunca esqueçam, repete o miolo e subtrai uma unidade. Se eu tenho aqui menos 1, pessoal, e subtraio 1, vai dar no caso quanto? Menos 2. Certo? Primeira etapa. Ó, desci o expoente, repeti o miolo e subtrai uma unidade. Menos 1 vai dar menos 2. Eu pergunto a vocês, o que falta aqui para finalizar essa conta, então? A derivada do miolo. Que seria? 2x. 2x, concordo com você. Aí o que dá para fazer agora aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Esse 2 com esse menos 2 aqui dá um menos 4x. Se está elevado a menos 2 assim, pessoal, eu posso pegar e jogar para baixo e o expoente fica positivo. E a conta termina aqui. Se a gente fizesse utilizando a regra do quociente, daria a mesma coisa. Só que assim fica mais fácil. Não sei se ficou claro para vocês, se conseguiram entender. Não entendeu, Nicole? Vamos lá. O primeiro passo foi preparar a conta. Aí, como é que eu preparei uma conta dessa aqui? Eu peguei essa expressão que estava aqui embaixo e joguei ela para cima trocando o sinal. Então, aqui estava elevado a 1. Quando eu joguei para cá, ela ficou elevado a menos 1. Primeiro passo. Aí, gente, eu peguei esse menos 1 aqui, ó, joguei aqui para frente. Ficou, no caso, menos 1 que multiplica 2 vai dar menos 2. E subtrair uma unidade. É aquela regra da potência. Menos 1 vai dar, no caso, menos 2. Repeti o miolo. Aí eu multipliquei pela derivada do miolo. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 1 é 0. O que eu fiz aqui na sequência foi pegar e jogar esse 2x, juntar esse 2x com esse menos 2, que deu menos 4x, e essa expressão aqui, que está elevada a menos 2, joguei para baixo, ela ficou ao quadrado. Tenta fazer... Ô, Nicole, se você não entendeu ainda, tenta fazer uma pergunta direcionada que eu te explico o detalhe que você não aprendeu, se for o caso. Alguém quer perguntar? Além da Nicole, pessoal, talvez? Ah, você não entendeu o porquê do negativo. Entendi. Você fala, esse negativo aqui... Esse aqui. Ó, deixa eu explicar os... Tá. Esse menos daqui, esse primeiro menos aqui, é porque, ó, menos 1, que multiplica 2, vai dar menos 2. O que foi feito aqui foi o seguinte. Se você pegar e lembrar a regrinha, aqui ficaria assim, um x ao quadrado, mais 1. Aqui tem menos 1 e menos 1 de novo. Porque esse primeiro menos 1, esse menos 1 que está aqui, e esse outro menos 1 aqui ocorre quando eu pego e aplico a regra da potência, que a gente acaba subtraindo uma unidade.
menos 1 que vai dar menos 2. É o mesmo caso aqui. Quem que é a derivada aqui do x ao quadrado? É 2x, porque eu desci o 2 e subtraí uma unidade. 2 menos 1 vai dar 1. Tranquilo? Nossa, qualquer questão pode perguntar de novo, tá? Fique à vontade. Você quer perguntar algo, Adivaldo? Não, peraí. Liguei o Beleza. microfone sem querer. Tranquilo. Qualquer coisa pode ficar à vontade aí, pessoal. Se mais alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, deixa eu fazer mais exemplos com vocês, então, que é muito prudente fazer bastante exemplos aqui, já que vai ficar gravado, né? Fica mais fácil para estudar depois. O próximo exemplo aqui, pessoal, é um que eu já passei similar para vocês, mas eu vou fazer novamente aqui, para a gente ter mais uma referência aqui, então, que é o seguinte. Suponha que eu tivesse um caso assim, calcular no caso F', qual que seria o próximo? 5, 6. Essa conta aqui, gente, vamos lá. Beleza, percebam só que aqui eu não tenho como fazer diretamente pela regra do quociente, porque aqui está elevado à terceira. Aí eu pergunto a vocês, qual seria então a sugestão para resolver esse problema aqui? A regra da cadeia, De que maneira? pegar, primeiro resolver o elevado ao 3, né? Certo, mas tem um detalhe, Guilherme. Para você poder utilizar, no caso, a regra da cadeia e também a regra da potência, que é o que você está sugerindo aí, isso aqui tem que estar no numerador. Ele está no denominador. Então, a primeira pergunta que eu faço é como é que você pega essa expressão do denominador e joga para o numerador. Não é só inverter o sinal, não? É, isso mesmo. É o que você falou, mas eu não posso aplicar a regra da potência com ele no denominador. Eu jogo para o numerador, que é o que você falou, está correto. Aí que eu vou pegar e vou aplicar a regra da potência primeiramente. Pode seguir, então? Vamos lá? Aí, nesse momento aqui, qual é a primeira função que você enxerga? Menos 3. Começo por ele, então. Aí fica menos 3, aí repete o miolo. Aí fica, pessoal, menos 3 menos 1, né, que sempre subtrai uma unidade, vai dar menos 4. Aí eu vou multiplicar, no caso, essa parte interna aqui. A derivada de 4x ao quadrado é 8x. E a derivada do 6x é 6. E a derivada do menos 7 é 0. O que dá para fazer agora aqui é só ajustar. Essa expressão que está aqui na frente, eu vou deixar ela em cima. E essa que está elevada a menos 4, ela vai vir para baixo. Então, fica algo assim, menos 3, que multiplica 8x mais 6, tudo, sobre 4x ao quadrado mais 6x menos 7, a quarta potência. E a conta acaba aqui, pessoal. Termina exatamente aqui. Legal? Tranquilo aí? Entenderam isso? Todo mundo? Olha só, pessoal. A aula vai acabar agora, essa primeira parte aqui. Então, eu vou encerrar nesse momento.
Vão dar 5 minutos. 2h15 eu retorno, tá bom? Então, até daqui a 5 minutos.